Bom dia, turma. Vamos começar a nossa 10ª aula. Aqui está a correção das atividades da 8ª aula. A primeira, quais os gases presentes na Terra primitiva. A segunda, por que a Terra era tão quente. E a terceira, quais os eventos que ocorriam. Então, vocês têm aqui as respostas. Vamos trabalhar hoje com os fósseis, então. O que são fósseis? São restos preservados de seres vivos ou de seus vestígios, como fezes, pegadas e habitações encontradas, principalmente nas rochas sedimentares que nós já trabalhamos. Coprólito são fezes fossilizadas, que ajudam os cientistas a saber sobre a dieta, os hábitos, lugares em que eles viviam, que lugar na cadeia alimentar eles ocupavam, se alimentavam de plantas ou se alimentavam ou se eram carnívoros e se sofriam algum tipo de doença. Os ossos, através do estudo, eles também podem detectar a idade do animal, se tinha algum tipo de doença. A pegada dos animais também. Através das pegadas, eles podem saber se eram caçadores, se eram corredores. O âmbar, ele é uma resina vegetal que é eliminado por algumas árvores para evitar a invasão de bactérias e insetos na madeira. E o seu valor científico é que acharem, preservados no âmbar insetos e plantas. Então, isso é muito importante para o estudo desses fósseis. Então, a fossilização, ela ocorre em rochas, sedimentos que soterraram restos de plantas e de animais mortos ou de seus vestígios. Partes moles acabam se degradando, e as partes duras, como os ossos, as carapaças, as conchas, os caules, então são preenchidos com esses sedimentos, conservando eles. O registro fóssil. Como é que ocorre, então, o processo de fossilização? O animal ele morre, o seu corpo ele sofre uma decomposição, podendo ser soterrado por uma camada de sedimentos. Essas camadas se solidificam e se compactam até formar a rocha sedimentar. Ao formar a rocha, os restos do organismo dentro deles são conservados, ocorrendo então o processo de fossilização. Os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são organismos mortos que ficam presos às rochas durante bilhões de anos e determinadas condições como temperatura e pressão transformam isso em combustíveis fósseis. Um dos combustíveis fósseis é o carvão mineral, que é formado por restos de troncos, raízes, galhos e folhas. O carvão mineral ele causa alguns danos ao meio ambiente, como a erosão, a contaminação da água, poluição do ar e a supressão da vegetação. Também ocasiona doenças respiratórias, como câncer, pneumonia, asma e outras doenças. Então, aqui nós temos o carvão mineral, as usinas onde é extraído este carvão, os trabalhadores, as doenças que podem ocasionar. E o petróleo, então, é outro tipo também de combustível fóssil, só que ele é oriundo de plantas, bactérias, algas e animais. Do petróleo se extrai combustível, lubrificantes, solventes, produtos asfálticas e a querosene, e outros também. Junto com o petróleo, formou-se também o gás natural. Os impactos ambientais. Os vazamentos contaminam a água, o solo, prejudica plantas e os animais.
Então, aqui nós temos os animais contaminados com petróleo, as praias, as vegetações. A geologia. A geologia, ela estuda a origem, a estrutura, a composição e a transformação da crosta terrestre, da Terra. Então, a geologia, ela estuda a Terra. Enquanto que a paleontologia, ela estuda a evolução da Terra, como os primeiros habitantes viviam, ela analisa os fósseis de animais e das plantas. Luzia. Luzia é o apelido de um fóssil humano que foi encontrado em uma gruta de Minas Gerais. Houve a reconstituição da face dela, então mais ou menos ela tinha esse aspecto. Era uma mulher na faixa de 20 anos e tinha 1,5 m e apresentava traços negroides, né? Negros. Aqui vocês têm as atividades da apostila da página 48, questão número 8 e a 9, A, B e C. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora. Uma boa aula e até a próxima.